Palavra de Reis. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre hábitos e eu quero falar sobre um livro muito especial que eu fiquei de falar com vocês aqui no canal. É o livro The Common Rule, ou a gente pode traduzir aí como A Regra Comum. E esse livro aqui traz 8 hábitos muito especiais. É um livro cristão sobre esse assunto. Eu sei que vocês gostam muito desse assunto, tanto quanto eu. E eu pensei em fazer uma resenha, mas depois eu pensei melhor. Por que não trazer vocês comigo enquanto eu pratico esses 8 hábitos que o autor propõe aqui nesse livro? Então eu vou falar sobre esses hábitos, vou dizer como eu já praticava alguns deles, como eu tenho praticado outros e como pensar nessas coisas que o autor coloca aqui tem transformado a minha vida. Aquilo que a gente faz todos os dias é um hábito, aquilo que a gente cultiva de verdade, não aquilo que a gente pensa que a gente quer fazer um dia, e sim aquilo que de fato nós fazemos. Então é muito importante que a gente pense nesses hábitos que a gente está cultivando. Aquilo que a gente faz todos os dias está nos levando para mais perto da vida que a gente quer ter ou para mais distante dessa vida. Então é necessário, extremamente importante, que a gente pense acerca desses hábitos. E aqui o autor traz 8 hábitos, 4 deles são diários e 4 deles são semanais. A gente vai dar uma passeada por esse vlog enquanto eu tento praticar esses hábitos. E o primeiro hábito que eu quero colocar em prática aqui junto com vocês é o hábito de desligar o celular durante 1 hora todos os dias. O autor coloca isso na vida dele, depois que ele chega do trabalho, ele quer passar um tempo com os filhos, com a esposa, então ele guarda o celular e desliga mesmo o celular 1 hora todos os dias, por 1 hora todos os dias. Agora já são quase 9 da noite e eu escolhi esse momento para desligar o celular porque eu ainda tenho algumas coisas para arrumar em casa, tenho uma loucinha para lavar, eu quero varrer o chão aqui da cozinha, passar o pano, e geralmente eu faço essas atividades ouvindo alguma coisa, assistindo algum vídeo, e eu quero fazer isso em silêncio. Eu quero aproveitar que já eu vou dormir para já começar a me desconectar, a me desligar. Então acho que essa vai ser uma boa hora para colocar esse hábito em prática de desligar o celular por 1 hora. Isso é interessante porque a gente pode até pensar, né? Ah, não, eu consigo ficar 1 hora sem o meu celular. Mas o autor coloca aqui que a gente precisa desligar mesmo o celular. Eu vou colocar ele dentro de uma gaveta e essa distância física do celular, que geralmente está na nossa mão, no nosso bolso, perto da gente, é intencional. Isso gera até um certo desconforto. Se você já experimentou fazer isso, você vai ver que isso gera um certo desconforto, porque por mais que você, eu fico sem redes sociais um dia na semana, eu faço isso, né, semanalmente, ou então eu estabeleço horários ali para o uso, mas geralmente a gente pega o celular para ver as horas. Agora que tá no inverno eu vejo muito temperatura no celular, então a gente tá muito acostumado a estar ali sempre com o celular na mão para tirar uma foto, para fazer alguma coisa desse tipo. Mas a intenção é que a gente se distancie fisicamente mesmo do celular e esquece ali por 1 hora que ele existe para a gente focar em fazer outras coisas, ou passar tempo com a família, com os amigos, ou para ficar em silêncio, que é o que eu vou fazer. Eu tenho praticado muito o silêncio nos últimos dias, tenho pensado muito a respeito dessa disciplina espiritual, por que não chamá-la assim? Então eu vou aproveitar esse hábito que o autor propõe e vou juntar aí com a questão do silêncio e vou fazer também as minhas coisas aqui de casa que eu preciso fazer antes de finalizar o meu dia. Então já anota aí esse primeiro hábito, ficar 1 hora por dia sem o seu celular, com o seu celular desligado. Eu achei interessante esse hábito de desligar o celular e não apenas se afastar dele ou limitar o uso de redes sociais, por exemplo, porque o autor diz que não é só o tempo excessivo que a gente passa nas redes sociais que é problemático, mas também a maneira como as redes sociais estão nos moldando. Então, mesmo que a gente não esteja rolando o feed do Instagram ou vendo shorts aqui no YouTube, quando a gente tá sempre com o celular na mão, parece que essa é a nossa primeira reação, né? Então, de tirar uma foto, de anotar uma coisa para postar depois, ele diz que as redes sociais estão nos moldando. Então, de novo, não é tanto o tempo excessivo que a gente passa nelas, mas o fato de nós estarmos enxergando a nossa vida através das redes sociais. A gente vê tudo como um possível post, a gente vê tudo como uma possível foto para ser postada depois, e isso é um grande problema. Se os hábitos são coisas que a gente faz todos os dias, e se aquilo que a gente faz todos os dias, no final das contas, diz como é que a gente está vivendo a nossa vida,
é muito importante que a gente não esteja vivendo a nossa vida sob a ótica das redes sociais, né? Que na verdade seja o contrário. As redes sociais sejam um transbordar daquilo que a gente vive de verdade. Agora eu vou desligar o celular, colocar ele ali na minha gaveta da escrivaninha e não vou filmar nada pra vocês, porque a ideia não é só ficar sem ver rede social, sem consumir conteúdo, mas é me distanciar fisicamente do celular. Até mais! 10 horas, exatamente 1 hora depois que eu desliguei o celular, consegui fazer bastante coisa, limpei a cozinha inteira, até adiantei algumas atividades de amanhã, da casa, né, de organização e limpeza da casa. Então, essa 1 horinha aí sem celular me deixou super no lucro. E assim, eu sou bem acostumada já a ficar sem celular, porque eu faço detox de redes sociais e de conteúdo com bastante frequência, mas eu devo confessar que ficar fisicamente longe do celular foi diferente. Eu queria ver as horas, eu queria ver a temperatura, e aí eu sempre tenho esse impulso de pegar o celular, e até mesmo de filmar aquilo que eu tava fazendo, porque eu tô gravando esse vlog pra vocês, então já é algo meio que natural, que eu fico pensando, nossa, eu tenho que gravar isso, eu quero mostrar aquilo. Então é aquilo da mente funcionar muito pensando no celular, né? Vou fazer isso porque eu tenho que filmar aquilo, tenho que mostrar isso, explorar aquele ângulo. E foi bom simplesmente esquecer do celular por 1 hora. É algo que eu quero colocar de maneira mais estruturada na minha vida. Como eu disse, eu faço detox digital, fico sem celular de tempos em tempos, mas eu quero sim colocar esse hábito aí como algo estruturado, com hora marcada. De repente, eu achei que esse horário do final do dia foi ótimo, principalmente porque agora eu vou me preparar para dormir. Sentei aqui com o meu planner, vou planejar o meu dia de amanhã e aí eu já me preparo para dormir, tendo ficado todo esse tempo off, sem conteúdo na cabeça, sem muita informação. Então, achei ótimo. Mas eu devo confessar para vocês que o silêncio sempre me dá aquilo de, nossa, eu poderia estar ouvindo um curso, poderia estar assistindo uma palestra, poderia estar aprendendo alguma coisa enquanto eu faço essas atividades manuais. Eu fui passar pano na casa, varrer, lavar louça, limpar fogão, limpar pia. Então, são atividades bastante manuais, né? Então, quando eu tô em silêncio, eu sempre penso, nossa, eu poderia estar assistindo esse curso, eu poderia estar, né, tornando esse tempo produtivo, mas eu tenho que pensar que o silêncio é importante e que nem tudo na vida é sobre produtividade. Então, apesar de ser acostumada a ficar sem celular, o silêncio ainda é uma questão para mim, então foi ótimo ficar essa 1 horinha aí com o celular desligado. Agora eu vou planejar meu dia e vou dormir. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. And indeed, they owe it to them. Um outro hábito que o autor traz no livro é o de orar de manhã, e ele fala especificamente de se ajoelhar logo pela manhã, ao meio-dia e também no final do dia. Esse hábito é interessante, ele diz que principalmente essa questão física de se ajoelhar, porque a gente acorda ali meio sonolento e se a gente ora deitado, a gente pode acabar voltando a dormir ou não prestar muito bem atenção naquilo que a gente está fazendo, no caso, orando. E ele diz que se ajoelhar tem ajudado bastante. Mas ele não coloca, você só vai conseguir orar se você se ajoelhar, ou se ajoelhar é uma oração mais ou menos santa. Ele diz que no meio do dia, por exemplo, é importante que você faça novamente uma oração, porque muitas vezes a gente tá ali na correria do dia a dia e a gente acaba se estressando, as coisas saem dos nossos planos, e orar ao meio-dia vai nos ancorar, vai nos fazer pausar e pensar, nossa, Deus ainda tá no controle das coisas, eu tô aqui tendo um dia corrido, eu tô aqui tendo um dia ruim de repente, mas Deus ainda tá no controle das coisas. E ao meio-dia, por exemplo, se você estiver no trabalho, trabalhar no escritório, por exemplo, dificilmente você vai conseguir se ajoelhar ali pra orar no meio de todo mundo. Então, ele faz um convite para que você faça uma oração comunitária. De repente, tem algum colega seu que também é cristão e tá ali no seu trabalho, de repente vocês podem fazer uma oração rapidinha juntos. É interessante como ele sempre coloca esses hábitos que eu vou trazer aqui para vocês como algo comunitário, se possível. Então, isso da oração de manhã, ao meio-dia e no final do dia, ele coloca aí essa oração do meio-dia, se você puder fazer acompanhado com alguém. E a gente sempre faz devocional em família aqui em casa, logo depois do almoço. Eu não filmei a oração, que eu acho meio estranho me gravar orando ou gravar a nossa família orando,
mas eu filmei aí um trechinho da nossa leitura e também do cântico. A gente incorporou aí a música nos nossos momentos devocionais. Se vocês já assistiram o vídeo que eu gravei com o Pedro sobre o nosso momento devocional, vocês perceberam que lá a gente não cantava, né? E era uma coisa que a gente queria implementar. E sim, agora a gente canta, sempre tem um cântico aí nos nossos momentos devocionais. E dessa forma, esse segundo hábito, né? Um hábito diário de orar de manhã, de tarde e de noite, também é algo incorporado já à minha vida, né? Eu sempre oro nesses momentos, tento orar logo de manhã como a primeira coisa que eu faço, né? Eu tento direcionar os meus pensamentos a Deus e não ao mundo ou às minhas preocupações. E esse hábito de orar ao meio-dia também é muito interessante, porque realmente é uma pausa que a gente faz para recalibrar ali o dia. Agora, tô aqui com a minha Bíblia e eu vou pro primeiro hábito semanal que eu vou apresentar aqui para vocês. Tô saindo de casa porque eu tenho discipulado. E um dos hábitos que o autor coloca é ter uma conversa de pelo menos 1 hora, uma vez por semana, com um amigo. Então, conversar, estabelecer laços de comunhão. E depois do meu discipulado, eu quero conversar mais sobre isso com vocês, porque, pra mim, esse capítulo da comunhão, de ter pelo menos 1 hora de conversa com um amigo por semana, foi um dos pontos altos do livro. E eu acredito que eu posso trazer vários insights legais desse livro pra vocês nesse hábito. Mas agora, já são quase 3 da tarde, eu vou correr pra acordar o Timóteo e ir lá pro meu discipulado. Mais um dia colocando em prática os hábitos propostos aqui por esse livro, The Common Rule. E ontem eu tive discipulado, então eu encontrei uma amiga da igreja, a gente começou tem 1 mês mais ou menos a fazer discipulado e a gente se encontra a cada 15 dias. O autor propõe que a gente tenha uma reunião, um encontro semanal com um amigo para conversar por pelo menos 1 hora, uma vez por semana. Eu não consigo fazer isso com essa amiga, por exemplo, 1 vez por semana, nesse modelo do discipulado, porque o nosso discipulado é a cada 15 dias, mas acaba que eu sempre tenho, enfim, né, a gente sempre encontra gente, né, e conversa aí por mais de 1 hora, mas esse hábito é muito interessante porque ele sempre coloca, como eu disse, essa ênfase comunitária nos hábitos. E uma coisa que o autor diz é que a gente consegue praticar melhor a nossa fé e, consequentemente, bons hábitos que alimentarão essa fé quando a gente está em comunidade. Isso é uma coisa meio óbvia, a igreja é o corpo de Cristo, a gente vive em comunidade, mas ele diz que nós precisamos de um hábito para sustentar a amizade. Não é só, eu sou muito amiga da fulana, eu tenho uma amizade com a fulana. É, como eu posso dar passos práticos para cultivar uma amizade com essa pessoa? Ele diz que o hábito é como se fosse uma treliça que vai sustentar ali a amizade. Não adianta a gente dizer, a gente é muito amigo, nossa, como a gente se ama, meu Deus, minha melhor amiga, e eu não me esforço de maneira prática para estar com essa pessoa. Então, no discipulado, eu e a minha discipuladora, a gente coloca ali 1 vez a cada 15 dias, né? Então, é 1 semana sim, 1 semana não. A gente tá lendo Tiago juntas. Ontem a gente falou sobre o capítulo 1. E assim, é mais de 1 hora com toda certeza. Eu acabei não filmando nada pra vocês, porque ela tem 2 filhos. Eu tenho o Timóteo e a gente tava lá pra conversar, pra ficar com as crianças. E aí fica difícil, né? Também tem o lance de que filmar outras pessoas, especialmente crianças, né? Não é a coisa que eu vou sair tacando a câmera assim na cara das pessoas. Mas foi um tempo muito bom. E, de novo, pode parecer estranho, assim, às vezes, se você não tem esse hábito. Mas é algo muito importante, assim, da gente colocar na agenda, colocar nos nossos esforços. Peguei aqui o meu nenenzinho que acordou. E, como eu tava dizendo, o autor é dos Estados Unidos e ele foi missionário por um tempo na China. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele sempre tem aquilo, né? Que as pessoas vão fazer faculdade em outros estados e dificilmente elas voltam para o seu lugar de origem. E ele falou que chegou um determinado momento da vida dele que ele precisava restabelecer as amizades dele, que ele viu que ele não estava conseguindo formar relacionamentos onde ele estava. E aí todos os amigos dele que tinham saído lá do lugar de origem, aquela turma ali do ensino médio, que era muito amiga, que tinha crescido na igreja, todos eles foram voltando para o seu lugar de origem para manter as amizades, porque eles foram casando, foram tendo filhos, e eles queriam criar os filhos nesse ambiente de comunidade, das amizades muito boas que eles tinham construído. Então olha o que esses amigos fizeram pela amizade deles, sabe? Eles mudaram de estado e às vezes a gente não quer abrir as portas da nossa casa, às vezes a gente não quer dar um oi pras pessoas. Então esse hábito, né? É um hábito, é algo que você vai buscar fazer.
toda semana conversar com um amigo aí por pelo menos 1 hora. A amizade, se ela é importante pra gente, precisa fazer parte da nossa agenda, dos nossos esforços financeiros, emocionais, de tempo, sabe? Então eu acho que é como ele disse, né? O hábito é a treliça aí que vai ajudar as nossas amizades a se sustentar. Então esse hábito aí é bem interessante. Ontem era sexta-feira, eu aproveitei a noite pra assistir um filme. Fazia tempo que eu não fazia isso, porque eu tava aí na correria do TCC. Mas eu aproveitei pra terminar de assistir Duna. Eu fui assistindo bem aos poucos, porque são aí 3 horas de filme, né? Então eu tava assistindo Duna, depois eu comecei a assistir um outro filme que eu amo, que é o Questão de Tempo. É maravilhoso, é o meu filme preferido da vida. E eu fiz isso pra descansar e também pra vir falar com vocês sobre um próximo hábito que o autor coloca em seu livro, que é fazer uma curadoria do que você consome para 4 horas, né? Para caber em 4 horas semanais. Então a ideia é que a gente reduza o nosso tempo de entretenimento, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente gasta o nosso tempo mesmo em se tratando de entretenimento. Eu já falo muito da questão das redes sociais, de restringir o uso das redes sociais, mas ontem eu aproveitei que eu tava assistindo um filme e resolvi falar com vocês especificamente sobre esses entretenimentos, né? Tipo série, filme, coisas que a gente para ali pra assistir. Tem muita gente que tem aí muitas séries pra assistir, muitas séries pra acompanhar, e isso pode demandar uma grande fatia do nosso tempo semanal. Então o autor coloca que a gente precisa fazer uma curadoria, não pra gente se afastar completamente da cultura, ele não nos leva por esse caminho. Ele diz que a gente pode reduzir esse tempo para que a gente assista o melhor do melhor. Então aquela série que a gente sabe que muito provavelmente a gente vai gostar, que amigos que sabem dos nossos gostos já indicaram, ou então aquele filme muito bom que um amigo, muito amigo, disse que seria bom de ver, que não é muito o seu nicho, não é muito a sua vibe, mas ele disse que combinaria com você, que você ia gostar, então você sai da sua zona de conforto. Então, novamente, essa ideia da comunidade, de você ir aceitando as indicações de outras pessoas pra reduzir, não sair lá, abrir Netflix, eu vou passar aqui, vou assistir tudo que me der na telha, vou ficar aqui tempos e tempos rolando aqui o feed da Netflix para poder assistir alguma coisa. Então ele fala dessa intencionalidade no consumo de entretenimento. Eu devo dizer que pra mim isso não é uma grande questão, porque eu não costumo assistir série, eu não costumo assistir filme. Faz tempo, gente, que esse tipo de entretenimento não é que eu ache ruim, na verdade eu acho muito bom. Ontem eu tava assistindo, né, o comecinho do Questão de Tempo, e eu fiquei, nossa, que filme incrível. Como os filmes têm, assim, uma capacidade, sabe, de falar com a gente, tudo no filme comunica, né? A fotografia, o jeito como tudo é filmado, as cores usadas, a trilha sonora. Então, tudo isso comunica demais. Mas eu tenho restringido cada vez mais o lugar disso na minha vida, um pouco por preguiça também, devo confessar, especialmente série, porque você precisa ter um comprometimento muito grande com série, né? Muita gente não consegue parar e aí dedica grandes fatias do dia a assistir série, e o autor traz essa questão, né, de que a gente precisa remir o nosso tempo, tanto por causa do tempo mesmo, por isso que ele fala da gente fazer uma curadoria daquilo que a gente vai assistir e reduzir aquilo, porque quando a gente faz essa curadoria, a gente acaba selecionando as melhores coisas, né? Porque eu acredito que um dos pecados que são extremamente normalizados é justamente esse tempo que a gente passa assistindo série, né? Eu lembro que quando eu era mais adolescente, eu assistia uma temporada de série por dia, né? E era normal. Hoje eu não fiz nada, porque eu passei o dia assistindo aquela série, eu terminava um episódio e ia pro outro. Gente, isso não é normal. Não é normal todos os dias a gente passar, sei lá, 3, 4 horas assistindo série. Eu fui dormir tarde, e aí, nossa, ontem eu virei à noite assistindo série. Gente, isso pode ser normal, mas isso não é correto, né? Da gente, muitas vezes, acabar com a nossa saúde, não dormir direito, porque a gente precisa ali, né? A gente tá quase que cativo, quase escravo de uma série. Então, eu acredito que é uma coisa que a gente precisa pensar muito e que realmente é um pecado aceitável. O pastor Iago Martins tem um livro chamado Pecados Aceitáveis. Eu acho que a gente deveria colocar aí esse negócio de passar muito tempo assistindo série, assistindo filme, né? Eu vou assistir um filme todo dia. Será que isso cabe na rotina da maioria das pessoas? Eu vou assistir não sei quantos episódios de série. Todo dia eu boto ali uma série. Aí fui virar a noite assistindo série. Gente, será que a gente tá usando o nosso tempo da melhor maneira?
De novo, o autor aqui não restringe, diz, você não deve assistir nada, né? Ele diz que você deve selecionar as melhores coisas para ter seu tempo ali de entretenimento, mas que seja um entretenimento tanto de qualidade e também que não demande todo o seu tempo. Por isso que ele coloca aqui, nessa curadoria, como um hábito semanal e não como um hábito diário, porque aquilo não é para tomar o seu tempo todos os dias. A gente tem falado bastante sobre o tempo que a gente passa no celular, nas redes sociais, né? Eu falo muito sobre isso aqui no canal, porque é um problema que eu tenho e que eu vou lutar para sempre, eu acredito. Mas muitas vezes a gente esquece que, eu passei 3 horas na frente da TV. Gente, isso também não é normal, né? Isso não deveria ser normal, tido como aceitável, né? Principalmente para cristãos que querem remir o tempo e que querem viver da melhor maneira possível. Porque não sei se vocês estão conseguindo perceber pela minha voz, nós estamos bem doentes. Então se eu estiver com cara de acabada, é porque eu estou mesmo. Tô aqui com um chazinho que supostamente faz bem aí nesses tempos de gripe. Como nós ficamos em casa mesmo, nós aproveitamos para fazer algo que a gente tava procurando espaço na minha agenda e na do Pedro aí há algum tempo para fazer, que é fazer massa juntos, fazer macarrão. A gente tem uma máquina de fazer massa aqui em casa. O Pedro quis comprar especialmente com o Timóteo, pra quando ele tiver maiorzinho, ele cozinhar com a gente, ele fazer massa juntos. Cozinhar junto é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e comer depois, né? Então nós aproveitamos esse dia, né, em que ficamos em casa pra fazer isso. Mas continuando o nosso papo aqui sobre hábitos, hoje no domingo eu costumo colocar em prática um dos hábitos que ele sugere em seu livro, que é jejuar de alguma coisa por 24 horas. Então é um dos hábitos que ele propõe que a gente faça semanalmente. E eu já compartilhei aqui com vocês que eu fico off das redes sociais aos domingos. Isso tem me feito muito bem mesmo. Desde janeiro eu tenho feito isso e tem sido ótimo. É um dia de me desligar mesmo das coisas que estão acontecendo no mundo e focar em descansar e celebrar, né? Principalmente indo à igreja. Mas hoje a gente não pôde ir, mas o meu jejum de redes sociais continua. E o autor coloca essa prática, né, de jejuar de alguma coisa. Ele não coloca aqui o jejum de comida especificamente que a gente vê na Bíblia, mas ele diz que você pode sim jejuar de comida e de qualquer outra coisa, né? Algo que faça parte da sua vida. Não é, eu vou jejuar de viajar no domingo, eu vou jejuar de comer caviar. Umas coisas meio assim. Ele coloca o jejum semanal como uma forma de se esvaziar de algo para que a gente tenha mais clareza de mente, para que a gente observe melhor aquilo que está dentro de nós. E o jejum de comida faz muito isso, ter um vazio físico dentro de si faz com que a gente se atente, né, para ouvir melhor a voz de Deus, para meditar com mais intensidade na palavra de Deus, para orar com mais intensidade. Esse é o propósito do jejum de comida. Mas ele fala, por exemplo, se eu não me engano, ele também faz jejum de redes sociais. Ele fala sobre esse jejum, a gente cala, né, as vozes exteriores do universo digital para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa perceber aquilo que está, né, dentro da gente mesmo. Às vezes a gente nem se entende, a gente nem sabe direito por que a gente tá triste, por que a gente tá ansioso, por que a gente tá sempre mal, porque a gente não para pra ouvir, a gente não para pra ter momentos ali de silêncio. Então ele faz esse jejum de redes sociais e ele também faz jejuns mesmo de comida. E uma outra coisa interessante dessa parte do jejum, que novamente ele traz a comunidade pro jejum, né? Os jejuns de comida, por exemplo, ele combina ali de jejuar com alguns amigos e eles escolhem, a gente vai jejuar de hoje até amanhã. Aí amanhã a gente vai quebrar o jejum juntos com uma refeição comunitária. Isso é uma ideia muito legal, né? Muito legal mesmo.
vocês vão encontrar nesse livro muitas dicas de como viver as práticas espirituais, as disciplinas espirituais em comunidade. E por falar nisso, uma outra prática que a gente fez hoje, né? Uma outra coisa que a gente coloca em prática com muita frequência e que o autor propõe no livro é que a gente faça uma refeição por dia com alguém, para que a gente não coma sempre desacompanhado. E se você mora sozinho, eu morei sozinha por um tempo. Isso era bem difícil. E aí eu ligava pro Pedro pra gente comer ali, por mais que a gente não estivesse junto fisicamente, para que a gente tivesse ali um momento de conversa mesmo na hora de alguma das refeições do dia. Hoje em dia é mais fácil, a gente preza muito aqui em casa por ter refeições em família, né? O máximo de refeições possível. E hoje, como foi domingo, todos os dias a gente tem. Ele coloca que é uma refeição com alguém por dia. Então, no trabalho, você chama uma amiga, chama alguém pra você comer com essa pessoa. Se achega alguma pessoa do seu trabalho, se achega um colega de faculdade, pra poder ter uma refeição em família, né? Um dos motivos que nos fazem estar tão doentes, assim, física, mental, emocionalmente, é a solidão, né? É o isolamento. Então, ele coloca essa prática diária de comunhão, de estar com alguém, né? Pra comer. E aí ele fala da importância da mesa, fala de hospitalidade. É tão legal. E hoje a gente fez massa juntos, né? Então foi tão bom. A gente teve esse momento de fazer o macarrão, de cada um fazer uma coisa, de se ajudar. E no final a gente comeu. Eu gosto muito desse processo, da gente colocar a mão literalmente na massa juntos, pra depois comermos, celebrarmos. Isso é muito bom. A gente aproveitou, né, esse dia que a gente tá meio ruim, meio capenga, né? Meu nariz tá muito ruim. Mas aí a gente transformou isso, né? Aproveitou para ter um dia também em casa, um dia de descanso, de devocional em família, que também é uma coisa diária, mas, né, a gente fez também hoje. E também um outro hábito, gente, domingo é o dia de colocar todos os melhores hábitos que esse livro propõe em prática, né? Porque o domingo é realmente um dia que você pode colocar várias coisas, né, de descanso, hábitos mesmo de propósito, como o autor coloca, para uma era, né, de distração, que é a era que a gente vive. E aí, um próximo hábito que ele diz, que é um hábito meu diário, né, e que eu tive hoje também, é ter um momento com Deus ali, com a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer antes de usar a rede social. Hoje, especificamente o domingo, eu não uso rede social em momento nenhum, mas eu procuro todos os dias fazer isso. Então, né, é a palavra antes das redes sociais. Antes de saber o que o mundo tá dizendo, antes de dizer de ver o que foi que as pessoas disseram a meu respeito, eu vou ler o que Deus diz a meu respeito, o que Deus tem pra mim. Então são maneiras completamente diferentes de começar o dia. A gente começa o dia diante de Deus. Então ele coloca esse hábito diário também, né? Que é a palavra antes do celular. E eu acredito que todo mundo, todo crente, deveria procurar incorporar isso às suas vidas. Por mais corrida que seja a sua manhã, eu acredito que pelo menos, eu vou ler aqui pelo menos meio capítulo, vou ler alguns versículos antes de correr para as redes sociais, né? Porque, de novo, a gente começa o dia vendo o que as pessoas disseram, vendo quem curtiu, quem não curtiu, quem brigou, o que tá acontecendo no mundo, política, desgraça. E aí a gente nem se atenta para ouvir a voz de Deus, né? E às vezes a gente tá muito desorientado na vida, porque simplesmente não há espaço, não há lugar, não há silêncio pra gente ouvir a voz de Deus, e a gente ignora, né, a palavra de Deus muitas vezes, a gente não abre a Bíblia. Então a gente precisa realmente tornar isso algo real e palpável nas nossas vidas, e esse hábito vai tornar isso real, né, ter a palavra, ter um momento com a palavra de Deus para ouvir a Deus antes de partir para as redes sociais. Finalzinho de domingo por aqui, e eu vim comentar com vocês o último hábito que o autor propõe no seu livro. E é justamente o hábito do descanso, do sábado, né? Ele coloca sábado aqui como sinônimo de um dia de descanso. E é interessante que eu tenho falado muito sobre isso com vocês, sobre a importância da gente descansar, da gente parar, e principalmente no domingo, no dia do Senhor, no dia de descanso, descansar na obra completa de Cristo, sabendo que nós somos limitados e que Deus não requer de nós que a gente faça tudo. Na verdade, muitas vezes Deus requer que a gente descanse em quem Ele é e que a gente descanse naquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz, né? Então a gente não precisa trabalhar como se a gente precisasse ganhar o mundo ou ganhar o favor de Deus. Uma das expressões práticas, né? Uma das nossas maneiras de dizer isso é justamente praticando o descanso.
Então, separar um dia é muito interessante, né? A gente tem mandamento bíblico sobre isso. E falando de maneira pessoal, eu tenho buscado isso na minha vida, mas é interessante que hoje, domingo, dia do descanso, tava aqui falando com vocês sobre todos esses assuntos e eu tava pensando, nossa, a gente não foi pra igreja, né? Tô aqui meio cansada, meio capenga, mas eu tava pensando, sabe em quê? Ao invés de pensar em descanso, eu tava pensando, nossa, o que que eu posso adiantar pra começar a semana já na frente, já adiantada? O que que eu posso adiantar da casa? Eu já tava querendo limpar a casa, fazer uma faxina na casa. Nossa, eu vou limpar a cozinha, eu vou limpar os quartos. E eu parei e pensei, não, hoje não é dia pra isso. Limpar a casa é importante, adiantar os trabalhos, tudo isso é importante, mas hoje é dia de descansar, né? Então o domingo não é um dia de restrição, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É um dia de mudar as prioridades, né? Então eu fui ler um livro do Henry Nouwen que eu tô lendo, que chama Espaço para Deus, inclusive tem tudo a ver com essas conversas, né, que nós tivemos nesse vídeo. Depois eu trago mais sobre esse livro aqui para vocês. E eu finalizo esse vídeo sobre hábitos dizendo que você não deve buscar estabelecer bons hábitos para que a sua produtividade aumente. Você deve estabelecer hábitos de propósito para você viva nos moldes do reino de Deus, nos moldes daquilo que Deus quer para nós, né? E não, eu vou ter esses hábitos aqui para maximizar a minha produtividade. Por isso eu termino falando aqui sobre descanso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ouvi boatos de que esse livro em breve será traduzido, né? Mas não digam aí que fui eu que contei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre hábitos aqui, comenta aqui embaixo o que eu posso trazer, o que vocês gostariam que eu falasse. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.